Livro de 1 Pedro, 4º capítulo, e os versículos 1 ao 19 que diz: Portanto, uma vez que Cristo sofreu fisicamente, armem-se com a mesma atitude que ele teve e estejam prontos para também sofrer. Porque, se vocês sofreram fisicamente por Cristo, deixaram o pecado para trás. Não passarão o resto da vida buscando os próprios desejos, mas fazendo a vontade de Deus. No passado, vocês desperdiçaram muito tempo praticando o que gostam de fazer aqueles que não creem: imoralidade e desejos carnais, farras, bebedeiras e festanças desregradas, além da detestável adoração de ídolos. Agora, essas pessoas ficam surpresas quando vocês deixam de participar de suas práticas desregradas e destrutivas, e por isso os difamam. Lembrem-se, porém, de que eles terão de prestar contas àquele que está pronto para julgar a todos, vivos e mortos. Por isso as boas novas foram anunciadas até mesmo aos mortos, pois, embora estivessem destinados a morrer como todo ser humano, agora vivem para sempre com Deus pelo Espírito. O fim de todas as coisas está próximo, portanto, sejam sensatos e disciplinados em suas orações. Acima de tudo, amem uns aos outros sinceramente, pois o amor cobre muitos pecados. Abram sua casa de bom grado para os que necessitam de um lugar para se hospedar. Deus concedeu um dom a cada um, e vocês devem usá-lo para servir uns aos outros, fazendo bom uso da múltipla e variada graça divina. Você tem o dom de falar? Então faça-o de acordo com as palavras de Deus. Tem o dom de ajudar? Faça-o com a força que Deus lhe dá. Assim, tudo o que você realizar trará glória a Deus por meio de Jesus Cristo. A Ele sejam a glória e o poder para todos sempre. Amém. Amados, não se surpreendam com as provações de fogo ardente pelas quais estão passando, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrem-se muito, pois essas provações os tornam participantes dos sofrimentos de Cristo, a fim de que tenham a maravilhosa alegria de ver sua glória quando ela for revelada. Se vocês forem insultados por causa do nome de Cristo, abençoados serão, pois o glorioso Espírito de Deus repousa sobre vocês. Se sofrerem, porém, que não seja por matar, roubar, causar confusão ou intrometer-se em assuntos alheios. Mas, se sofrerem por ser cristãos, não se envergonhem, louvem a Deus por serem chamados por esse nome. Pois chegou a hora do julgamento, que deve começar pela casa de Deus. E, se o julgamento começa conosco, que destino terrível aguarda aqueles que nunca obedeceram às boas novas de Deus? E, se o justo é salvo por um triz, o que será do pecador perverso? Portanto, se vocês sofrem porque cumprem a vontade de Deus, continuem a fazer o que é certo e confiem em sua vida aquele que os criou, pois ele é fiel. O 4º capítulo da primeira epístola de Pedro contém ensinamentos valiosos sobre como os cristãos devem viver suas vidas em conformidade com a vontade de Deus. Vamos explorar algumas reflexões inspiradoras deste capítulo. Sofrimento e santificação. Pedro começa este capítulo falando sobre o sofrimento e a importância de viver o resto de nossas vidas não segundo as paixões humanas, mas segundo a vontade de Deus. Isso nos lembra que, mesmo em meio ao sofrimento, podemos encontrar propósito e crescimento espiritual. Amor fraternal. Pedro, duas comunidades, e servir uns aos outros com alegria. Administração dos dons. Pedro destaca a importância de usar os dons e talentos que Deus nos deu para o benefício dos outros. Ele compara esses dons a recursos concedidos por Deus, que devemos gerenciar com responsabilidade. Sofrimento por ser cristão. Pedro lembra aos crentes que não devem se surpreender quando enfrentam perseguições por causa de sua fé. Pelo contrário, devem se alegrar por serem participantes nos sofrimentos de Cristo. O julgamento começa pela casa de Deus. Pedro enfatiza que o julgamento começa pela casa de Deus. Isso significa que os crentes não estão isentos de responsabilidade moral e ética. Eles são chamados a viver de maneira santa e exemplar diante de Deus e dos outros. Confiança em Deus.
Pedro encoraja os crentes a confiar em suas almas ao fiel Criador enquanto fazem o bem. Isso nos lembra que, mesmo em tempos de adversidade, podemos encontrar segurança em Deus, que é fiel em cumprir suas promessas. Em resumo, o 4º capítulo de 1 Pedro nos ensina a viver nossas vidas de acordo com a vontade de Deus, a amar uns aos outros fervorosamente, a praticar a hospitalidade e a administrar nossos dons com responsabilidade. Também nos lembra que o sofrimento por causa da fé é parte do caminho cristão e que podemos encontrar força e segurança em Deus. Que possamos aplicar esses princípios em nossas vidas e viver de maneira a honrar a Deus em todas as circunstâncias. Na meditação de hoje, eu lembro que Deus é a fonte para uma vida emocional pura, curada e inabalável. Somos humanos, e como tais, somos suscetíveis a falhar e ter momentos de fraqueza. Mas Deus faz novas todas as coisas. Ele pode renovar o seu coração em pedaços e fazê-lo feliz outra vez. No livro dos Salmos, capítulo 51 com versículo 10 diz assim: Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Este versículo ressoa profundamente com muitos de nós, pois todos enfrentamos momentos em que nossos corações parecem estar manchados por nossas ações, pensamentos ou atitudes. O rei Davi, ao escrever este salmo, estava passando por um desses momentos, refletindo sobre seu pecado com Batseba e a necessidade de arrependimento. Há várias lições poderosas a serem extraídas deste versículo, como podemos ver aqui destacados em 5 pontos. Reconhecimento da fraqueza humana. Davi reconhece sua fraqueza e necessidade de Deus. Ele não tenta esconder seu pecado, mas o coloca diante de Deus, sabendo que somente Ele pode restaurar seu coração. A busca por pureza e renovação. O desejo de Davi por um coração puro e um espírito inabalável reflete sua busca pela santidade e pela restauração de seu relacionamento com Deus. Ele não quer apenas ser perdoado, mas também transformado. Dependência de Deus. Ao orar dessa maneira, Davi demonstra sua profunda dependência de Deus. Ele compreende que a verdadeira mudança de coração não pode ser alcançada por esforços humanos, mas somente pela obra de Deus em sua vida. Esperança na graça de Deus. Este versículo também é uma expressão de esperança na graça e na misericórdia de Deus. Davi confia que Deus é capaz de criar algo novo em seu coração, não importando quão manchado ele esteja. Um chamado à ação. Embora a transformação do coração seja obra de Deus, o desejo de Davi por essa mudança é um chamado à ação para todos nós. Devemos buscar sinceramente a Deus em arrependimento, buscando sua purificação e renovação. Portanto, este versículo nos lembra que, mesmo quando pecamos e falhamos, há esperança na graça de Deus. Ele está disposto a criar em nós corações puros e a nos renovar espiritualmente, desde que busquemos sua face com sinceridade e humildade. Que possamos nos inspirar na oração de Davi e buscar continuamente a pureza e a renovação de coração diante de Deus. Oração do dia. Senhor, neste novo dia, nosso coração transborda de gratidão. Agradecemos por todas as dádivas que nos concedes, desde o dom da vida até as pequenas alegrias que encontramos no caminho. Pedimos tua sabedoria para guiar nossos passos e tomadas de decisão, para que possamos trilhar o caminho da verdade e do amor. Imploramos pelo teu livramento, Senhor, para nos proteger de todo o mal que possa surgir em nosso caminho. Derrama tua graça sobre nossa família e amigos, concedendo-lhes saúde, felicidade e prosperidade. Que a tua misericórdia nos acompanhe em nossas fraquezas e nos dê forças para enfrentar os desafios do dia. Supremo Pai, pedimos discernimento para compreendermos tua vontade em todas as situações. Que o amor e a paz emanem de nossos corações e alcancem todos aqueles com quem cruzarmos. Que este dia seja repleto de bênçãos e oportunidades para servir aos outros. É o que te peço, ó Pai, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.
E esses foram os versículos, a reflexão e a oração de hoje. Se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sininho para receber momentos de reflexão e oração como esse todos os dias. E se você quiser se aprofundar nas escrituras bíblicas, de Gênesis a Apocalipse de uma forma fácil de entender com o pastor e teólogo Felipe Soares, é só clicar no link que vou deixar na descrição deste vídeo. Fique na santa paz de Deus.